em agosto. E nessa última aula a gente vai falar um pouco de alguns quadriláteros, tá? Os quadriláteros notáveis. Certo? Paralelogramo, trapézio, essas coisas. Certo? Então, aula 6. Certo? São quadriláteros que, se você perceber que eles existem na figura, as propriedades que eles possuem podem te ajudar a resolver o problema, tá certo? Então, o primeiro quadrilátero de hoje é o paralelogramo, tá? Então, vamos começar assim, teorema. Primeiro teorema da aula de hoje. Então, são equivalentes. Não, vamos escrever assim. Dado um quadrilátero ABCD, são equivalentes. Dado Muito bem, então, novamente, né, o que são dizer que as propriedades são equivalentes? Então, significa dizer que se um quadrilátero possui uma dessas propriedades, ele vai possuir as quatro, tá certo? Se o quadrilátero possui uma dessas quatro propriedades, o A, o AB, o AC, o AD, então ele vai possuir as quatro, certo? Então, existem quatro formas, né, um quadrilátero, né, observação. Um quadrilátero que satisfaz qualquer uma dessas propriedades, ele é dito paralelogramo. Então,
Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que demonstrar que essas 4 propriedades são equivalentes. Como a gente vai demonstrar que 4 propriedades são equivalentes? Assim, a gente pode começar demonstrando que a propriedade A implica na propriedade B. Ou seja, se eu tenho um quadrilátero em que vale a propriedade A, a pergunta é, então vale a propriedade B? Né? Achei um quadrilátero que tinha a seguinte propriedade. Ele possui pares de lados opostos paralelos. Isso significa dizer que os pares de ângulos opostos são iguais? Certo? Então, vou desenhar uma figura, né? O que eu sei sobre essa figura? A, B, C, D. Eu sei que os pares de lados opostos são paralelos. Então, eu sei que isso é paralelo a esse. E eu também sei que o AB é paralelo ao CD. Certo? Sabendo disso, eu só sei isso. Eu consigo garantir que o A é igual ao C e o B é igual ao D? O que vocês acham? Consegue. Consegue. Como? Porque com as retas paralelas a gente pode fazer Ângulos. Exatamente. Com essas retas paralelas, a gente faz transposição de ângulos, né? A gente vai de um ângulo que está numa reta para um que está na outra reta, que é paralelo. Então, por exemplo, como eu sei que essas duas roxas são paralelos, vamos escrever. Como o AD é paralelo ao BC, a gente sabe o quê? Que este ângulozinho aqui vai ter que ser igual a este ângulo assim, esse ângulo aqui. Concorda? Não é? Então, vamos dar um ponto aqui, P. Então, o fato desses dois serem paralelos significa dizer que o ângulo DAB vai ter que ser igual ao ângulo CBP. Pronto. E agora, eu queria demonstrar que os opostos eram paralelos. Eu mostrei que esse aqui, esse roxo, é igual a esse roxo aqui. Agora, eu consigo concluir que também esse aqui ele é roxo? Né? É igual? Consegue. Por quê? Exatamente. Agora a gente vai usar que esse é paralelo a esse. Então, esse aqui vai ter que ser igual a esse porque eles são alternos internos. Certo? Então, a segunda parte é que agora, vamos usar o que o AB é paralelo ao CD, então você vai ter que esse ângulo aqui que está faltando, CBP, vai ter que ser igual ao ângulo DCB. Certo? Pronto, então a gente mostrou que esse roxo aqui é igual a esse roxo aqui. A gente consegue demonstrar que esse aqui é igual a esse também? Consegue? Sim. Como? A mesma coisa. Certo? Mesma coisa. Então, de modo análogo, você vai ter que o ângulo ADC vai ter que ser igual ao ângulo ABC. Certo? Então, essa dúvida que a gente tinha aqui, agora a gente sabe com certeza. Se você tem um quadrilátero em que os lados opostos são paralelos, então os ângulos opostos são iguais. Então a gente demonstrou aqui que vale do A para o B. Certo? Agora vamos ver se vale do B para o C. Né? Certo? Agora, o que eu sei? Eu não sei o A, eu só sei o B. Eu só sei que eu tenho um quadrilátero em que os pares de ângulos opostos são iguais. Esse igual a esse e esse aqui é igual a esse. A única coisa que eu sei é isso. A partir dessa única informação,
eu consigo dizer que os lados opostos são iguais? Se sim, como é que eu posso fazer isso, né? Não, ali eu sabia que era paralelo. Aqui eu não sei mais. Mas agora a gente pode concluir que é um paralelogramo por causa do Não. Calma aí. O que eu quero é o seguinte. O que eu quero é... Eu tenho a afirmação B. O que é a afirmação B? Que os opostos são iguais. Usando que os opostos são iguais. Eu não estou dizendo que isso é um quadrilátero. Esse quadrilátero é um paralelogramo ou não. Eu estou dizendo que isso é um quadrilátero onde os ângulos opostos são iguais. Agora, com isso eu consigo afirmar que os pares de lados opostos são iguais? Oi, Hugo. Essa aqui é a aula 6. Tá certo? Obrigadão. Que tipo de argumento a gente usa para dizer que lados são iguais? Não, lados iguais. Que tipo de argumento a gente usava para dizer que certos lados eram iguais? O que a gente fazia? Primeiro, o que a gente sabe? Olha só. A gente sabe que, vamos dizer que esse ângulo aqui é θ, esse aqui é θ, esse aqui é beta, e esse aqui é beta. Quanto é que é a soma dos ângulos de um quadrilátero? 360, né? Então aqui eu vou ter o quê? Que 2θ mais 2β vai ter que ser igual a quanto? 360. Então, dividindo todo mundo por 2, eu tenho o quê? Que θ mais beta é... Não. 180. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Então, não vamos mostrar isso aqui. Vamos mostrar que o B é equivalente ao A. O A implica... Então, se eu sei isso, o que acontece aqui? Né? Como eu sei que o θ mais o beta é 180, quando eu prolongo aqui, né? Isso aqui é beta, que vai ter que ser o quê? θ. Ou seja, com isso daqui, com essa afirmação aqui, eu consigo demonstrar duas coisas. A primeira coisa é isso, né? Que se esse ângulo é igual a esse, então é porque essa reta aqui é paralela a essa. Então, vale o quê? Vale que o AD é paralelo ao BC, né? E de forma análoga, você também vai ter o quê? Você também vai ter que esse aqui é paralelo a esse, né? Porque quando você prolonga para cá agora, esse aqui vai ser beta. Então, você também vai ter que o CD vai ser paralelo ao AB. Tá? Então, o que a gente demonstrou? Demonstrou que se a gente tiver pares de ângulos opostos iguais, então os lados opostos também são paralelos. Então, a gente demonstrou que o A implica no B e o B implica no A. Certo? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos ver se a gente, do A, implica no C. Então, eu tenho um quadrilátero aqui, onde eu sei o quê? Eu sei que os lados opostos são paralelos e a gente viu o quê? Que se vale o A, vale o B. Né? Então, os ângulos opostos também vão ser iguais. Tá? Então, sempre que a gente assumir o A ou o B, a gente pode assumir os dois ao mesmo tempo. Aqui θ, aqui tá? Muito bem. Eu quero demonstrar agora o C. O C diz o quê? O C diz que os lados opostos são iguais. Certo?
como é que, a partir dessas informações que estão no quadro, eu consigo garantir que os lados opostos são iguais também? Hã? Por quê? Que tipo de argumento eu posso usar? Se os ângulos são iguais, então os lados vão ser iguais. Que, mas isso é verdade em triângulo, né? Triângulo isósceles. Hã? Por que o B implica A? Porque se você tiver aqui beta, beta, teta e teta, então a soma dos dois tem que ser 180. Então isso aqui é beta e aqui é teta. Então, ó, isso aqui é teta e aqui é teta porque esses dois são paralelos. Né? Eu tenho exatamente isso daqui. Tenho duas retas e eu sei que esses dois ângulos aqui são iguais. Então, esses dois ângulos sendo iguais, é porque essas duas retas são paralelas. E pro outro é a mesma coisa. Certo? A gente vai usar o quê? A gente vai usar... Para poder o lado C, desse, encostar no lado da reta, encostar no lado. Não. É um argumento que a gente sempre usa para dizer que lados são iguais. Eu tenho um lado aqui, outro lado bem aqui. Como é que eu consigo dizer que eles são iguais, né? É usando congruência entre ângulos. Né? Congruência entre ângulos serve para isso, né? Para dizer ou que ângulos são iguais, ou que lados são iguais, mas geralmente é que lados são iguais. Tá? Então, quando você liga aqui, ó, desse ponto para esse, mais especificamente a gente está dizendo que esse aqui é o A, esse aqui é o B, esse aqui é o C, esse aqui é o D. Né? Vão acontecer algumas coisas, né? A gente sabe que, como é paralelo, então esse ângulozinho aqui, chamar ele de alfa, ele vai ter que ser igual a esse aqui, né? Alfa. Certo? Porque aqui é paralelo, né? Esse alfa aqui é igual a esse alfa porque eles são altérrimos internos. E se eu chamar esse aqui, sei lá, de... Tá acabando as letras, tá? Delta. Esse aqui também vai ser delta. Tá bom? Então, quais são os termos que são congruentes aí na figura? O ABC, né? Triângulo ABC. Ele vai ter que ser congruente ao ângulo, ou ao triângulo ADC. Né? Mas por que eles são congruentes? Qual o caso de congruência aí? Ângulo, lado, ângulo, exatamente. É o ala, né? Ângulo, lado, ângulo. Qual o ângulo? Não. Tem todos os ângulos iguais, né? Mas qual o lado que é igual? Que tem num e que tem no outro? É o AC, né? Então, o AC é o mesmo. Eles compartilham esse lado. E ele tem ângulos iguais, né? Aqui o alfa, né? O alfa é igual a alfa e o delta é igual a delta. Muito bem. Então, se eles são congruentes, tudo neles vai ter que ser igual. Então, em particular, o lado que está oposto ao alfa, aqui nesse triângulo, tem que ser igual ao lado que está oposto ao alfa nesse outro triângulo. Então, a partir dessa congruência de triângulos, a gente conclui duas coisas, né? Primeiro, quem está oposto ao alfa aqui, BC, vai ter que ser igual a quem está oposto ao alfa aqui, que é igual a AD. E segundo é que... O que mais? Quem está oposto ao delta aqui é o DC, vai ter que ser igual ao AB. Então, a partir do A, a gente concluiu o C. Se vale o A, vale o B. Vamos revisar o que a gente fez até agora. Se vale o A, vale o B. Se vale o B, vale o A. E aqui, a gente demonstrou que se vale o A, vale o C. O que a gente pode fazer agora? Se vale o C, vale A, por exemplo, né?
Certo. Então vamos ver o que a gente sabe. A gente sabe o C. O que é o C? O C é os lados opostos são iguais. Então vamos lá. Então a gente sabe aqui que o AB é igual ao CD e que o AD é igual ao BC. Certo? E aí consegue concluir o que a partir daí? O lado AD é igual ao lado BC. O AD é igual ao BC e o AB é igual a BC. A gente consegue a partir daí dizer que, por exemplo, os pares de lados opostos são paralelos, né? Imediatamente não, mas a gente tem um passo intermediário. Que passo intermediário é esse? Congruentes. Que triângulos são esses? Podem ser esses dois. Vamos traçar aqui a diagonal, né? Quando você traçar essa diagonal, BD, o que vai acontecer? Os triângulos, quais são os triângulos? ABD vai ter que ser igual com... Vai ter que ser congruente ao triângulo BDC. Por que são congruentes? Lado. Tem todos os lados iguais, né? Ó. Tem um lado vermelho, lado verde, lado verde. E tem esse lado aqui que é comum aos dois, né? Então, eles são congruentes pelo caso lado. E qual a consequência deles serem congruentes? Os ângulos são iguais. Então, ó, quem está oposto ao lado verde, vou chamar ele aqui de beta, sabe? Né? Aqui também vai estar igual, né? Então, quem está oposto ao lado verde aqui é esse daqui. Então, esse aqui vai ser beta. Certo? E o que mais, né? O que está oposto ao vermelho, né? Vou chamar aqui de alfa. Vai ter que ser igual ao que está oposto ao vermelho ali do outro lado. Então, como aqui é beta e aqui é beta, isso significa dizer que esse ângulo aqui e esse são alternos internos. Né? E eles serem alternos internos significa dizer o quê? Significa dizer que o AD e o BD é paralelo a B. Então, vamos lá. Então, ó, como eles são congruentes, então a gente conclui, primeira coisa, né? Que o beta igual a beta, ou seja, que o DBA é igual ao DBC. Né? Isso a gente conclui direto aqui da congruência. E isso aqui implica que o DC é paralelo ao AB. Né? Então, a gente também conclui a partir dessa congruência que esses dois ângulos alfa são iguais. Então, ATB vai ter que ser igual ao ângulo DBC. Opa. DBC. Isso aqui vai implicar que esse lado verde e esse lado verde são paralelos. Então vamos ver, ó, de novo. A gente já mostrou que o A implica o B implica o A, mostramos que o A implica o C e que o C implica o A. Então o que a gente tem? A gente tem que o A, o B e o C são todos equivalentes, né? Se tem um, qualquer um dos dois. Então o que está faltando agora? Está faltando o D. Concorda comigo que a gente tem que mostrar que o D é equivalente a qualquer uma das outras três? Né? Se a gente mostrar que o D é equivalente ao A, por exemplo, a gente está terminando o problema, né? Porque já que o A é equivalente aos outros dois. Certo? Então vamos lá. Vamos fazer essa última parte, né? Muito bem, vamos lá. Mostrar que o D implica em quem? Quem vocês acham que o D vai implicar?
Talvez seja esse, né? Mas o que a gente sabe dessa vez? A gente só sabe que as diagonais se cortam ao meio. Então, eu sei que esse é igual a esse. E que esse é igual a esse. A, B, C, D. Vou chamar esse ponto aqui de M, né? Que a gente já sabe que ele é o ponto médio. Então tá. Então, a partir desses dados aqui, o que a gente consegue concluir? Hein? A partir disso aí, a gente consegue concluir alguma coisa? Triângulos congruentes pelo lado, não, pelo caso, lado ao lado. Quais são os triângulos congruentes? Tem duas partes. DMC O DMC com AMC. com AMC? É, AMB Não, DMC com AMB. com AMB, né? Pronto. Esse aqui e esse. Eles são congruentes pelo quê? Lado ao lado. Lado, ângulo, lado, né? Esse tem um lado vermelho, um lado verde, um lado verde. E esse ângulozinho aqui, né? É igual a esse, por quê? Porque é oposto pelo vértice, né? Então, eles são congruentes. E eles sendo congruentes, o que a gente vai ter aqui? A partir desse fato, né? O lado AB com o lado BC são iguais. O lado AB vai ter que ser igual ao lado DC, certo? E, de forma análoga, né? A gente sabe que esse triângulo aqui vai ser congruente a esse, pelo mesmo motivo. Então, esse lado aqui vai ter que ser igual a esse daqui. Então, de modo análogo, a gente também sabe que o AD é igual ao BC. Então, a gente mostrou que o D implica em quê, na verdade, né? Implica dizer que os pares de lados opostos são iguais. Então, a gente mostrou que o D implica no C. Bem, agora o que a gente vai fazer, né? A gente vai mostrar que qualquer um dos outros três implica no D, né? Mas o que a gente sabe até agora? A gente sabe que o A, o B e o C são equivalentes. Então, vamos botar assim, A mais B mais C implica no D. Certo? Se a gente tiver o A, a gente tem o B. Se tiver o B, tem o C. Se tiver o C, tem o A. Então, a gente pode assumir que tem os três ao mesmo tempo. Entra aqui A, B, C, D. Quando a gente liga daqui para cá, esse para cá, a gente quer demonstrar, por exemplo, que este aqui é igual a este. Né? Como a gente pode fazer isso? Bem, a gente sabe que os lados são paralelos. Né? Então, este ângulo aqui, beta, vai ter que ser igual a esse aqui, beta. Né? Os lados são paralelos. A gente sabe também que os outros, esse ângulozinho aqui, vai ter que ser igual a esse. E também sabe que os lados opostos são paralelos. Então, a gente sabe que esse aqui vai ter que ser igual a esse. Tá? Eu estou usando o A, o B e o C ao mesmo tempo que eu sei que eles são equivalentes. Então, olha só. Se isso acontece, esses dois triângulos chamam esse ponto de M, né? Então, os triângulos AMB vai ser congruente ao triângulo DMC, né? Qual o caso? Ó, ângulo
lado do ângulo. Então, eles sendo congruentes, o que vai acontecer, né? Os lados que estavam faltando vão ter que ser iguais. Então, quem está oposto aqui ao θ vai ter que ser igual a quem está oposto ao θ aqui. E quem está oposto ao beta vai ter que ser igual a quem está oposto ao θ ali também. Então, eu sei que o MC vai ter que ser igual ao MA. E também vou ter que o MB vai ter que ser igual ao MD, tá? Então, isso foi para dizer para vocês que um paralelogramo tem essas 4 propriedades, tá? E se ele tiver uma dessas 4 propriedades, então ele tem as 4. Então, a partir de hoje, você pode usar isso à vontade, tá? Em particular, nos problemas da aula de hoje. Tá certo? Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Deixa eu passar um exemplo para vocês pensarem. Oi. Oi? Como é que é? A última? Ah. O que você não entendeu? Não, mas o que você não pegou? Você entendeu porque é lado, ângulo, lado? Então pronto, né? Se é ângulo, lado, lado, então os lados que estão faltando aqui vão ter que ser iguais, né? Só isso. Porque você quer demonstrar exatamente que o M é o ponto médio de cada uma das diagonais. Pode explicar. Tá, o exercício para vocês pensarem agora é uma quinta propriedade que satisfaz o paralelogramo. Então, se eu tenho um quadrilátero em que eu sei que eu tenho um par de lados que são paralelos e também são iguais, mostra que o ABCD é um paralelogramo. Certo? Facinho, é muito parecido com o que a gente estava fazendo agora. Porque existem várias propriedades que definem o paralelogramo, né? Então eu vou demonstrar que foi mais usado aí. Primeiro, eu sei que o AB, né, é paralelo ao DC. Então, se ele é paralelo, por exemplo, eu não posso dizer que esse ângulo é igual a esse, né? Você consegue dizer que ângulos são iguais quando você tem retas paralelas, quando você tem uma transversal. Aqui, esse DB está fazendo esse papel de transversal, né? Então, eu posso dizer, por exemplo, que este ângulo aqui, chamar ele de alfa, vai ter que ser igual a esse aqui,
alfa. Certo? Eu posso dizer, então, que este ângulo aqui vai ser igual a esse? Sim. Não. Porque eu não posso dizer isso. Exatamente. A gente sabe que o AB é paralelo ao DC, mas a gente não sabe que o BC é paralelo ao AD, né? Dizer que esse ângulo aqui seria igual a esse, seria dizer previamente que eu sei que essas duas aqui são paralelas. Por enquanto eu não sei isso. Certo? Então, eu sei que este alfa é igual a este. Tudo bem. Né? Por quê? Porque a gente sabe que essa reta é paralela a essa. Então, se essa é a informação que a gente tem, vamos usar ela de novo. Tá? E corta outra diagonal. Certo? Então, quem vai usar, vamos usar o terno interno de novo. Então, este ângulo aqui vai ter que ser igual a este. Tá? Isso pode? Esse aqui, beta igual a beta, pode dizer? Pode, né? Porque aqui eu estou usando o fato que o AB é paralelo ao DC. Ó, tá vendo? É o único fato que a gente sabe por enquanto. Só que o que acontece? A gente também sabe que o DC, né, ó, DC é igual ao AB. Então, o que foi que apareceu na figura? Né? Apareceu o quê? Dois triângulos congruentes. Quais são? Vou chamar esse ponto aqui de M, né? A, NB vai ter que ser congruente ao triângulo DMC, né? Qual o caso? O que é que... Ângulo, lado, ângulo, né? Os ângulos são o alfa e o beta, ó. Alfa, beta. E o lado, aqui é o lado verdinho, né? CD igual a B. Então, se eles são congruentes, o que que acontece, né? Tudo neles é congruente. Em particular, ó, quem está oposto ao beta, aqui vai ter que ser igual a quem está oposto ao beta aqui. E quem está oposto ao alfa aqui, vai ter que ser igual a quem está oposto ao alfa aqui. Então, porque se eles são congruentes, tudo nele vai ser congruente. Então, quem está oposto ao beta, nesse triângulo aqui, tem que ser igual a quem está oposto ao beta nesse triângulo. Então, essa cobrinha verde é igual a essa cobrinha verde. Da mesma forma, esse pedacinho vermelho vai ter que ser igual a esse pedacinho vermelho aqui, né? Então, agora olhando para o alfa, né? Que está oposto ao alfa. Então, a gente sabe aqui, ó, a gente sabe que o DM igual ao MB e sabe também que o AM é igual a MC. Ou seja, eu estou demonstrando que é um paralelogramo por qual propriedade, né? AD, né? Então, é paralelogramo pela propriedade certo? Essa aqui é uma outra forma de você ver que um quadrilátero é um paralelogramo, né? Se você tiver dois lados que são paralelos e iguais, então ele vai ser um paralelogramo. Tá certo? E, obviamente, se é um paralelogramo, ele tem lados paralelos e iguais, porque a gente demonstrou isso anteriormente. Então, esse aqui é como se fosse uma quinta propriedade. Tá certo? Onde? Ah, pela propriedade D. Pela prop D. Bem, a aula de hoje está sendo mais ou menos uma revisão, né? De paralelismo, triângulos congruentes, né? Porque é basicamente o que a gente vai usar para resolver os problemas. Tá? Bom, deixa eu passar outros exercícios para você. Esse exercício tem no material, é os exercícios 3, tá? Mas eu não olhei não no material, porque no material já tem a solução, tá?
Pronto, tá aí. Certo? Vocês não precisam copiar o enunciado, porque o enunciado tá no material. Mas não olhe o material, porque o material tem a solução, tá? Tentem pensar a partir do que está escrito aí. Hã? Essa aqui é bagunça clássica aqui. Tá. Quando se essa paralela é essa, então nós temos que esse ângulo é igual a esse. Sim. Se esse ângulo é igual a esse lado é igual a esse. Uhum. Como a gente sabe que esse lado todo é igual a esse mais esse, então sobra esse lado para ser igual a esse. Sim. Então esse aqui temos um triângulo isósceles, que esse ângulo é igual a esse. É só consequência de você usar o que ele dá. Né? Então, por exemplo, a gente começa com este ângulo igual a este, né? Porque ele diz que é bissetriz. Tá? Desde o começo isso é bissetriz. Além disso, é um trapézio, né? O que é um trapézio? Um trapézio é um quadrilátero que tem dois lados paralelos. Tá? Então é isso. O trapézio é aquele... Deixa eu ver esse aqui, né? Ele possui dois lados paralelos. Né? Esses lados aqui são o que a gente chama de bases. Certo? Bem, então se eles são paralelos, isso significa que este ângulozinho aqui tem que ser igual a este, né? Vocês concordam? Né? Certo? Então, em alguma aula aí, há muito tempo atrás, em um futuro remoto, a gente demonstrou que um triângulo isósceles é aquele que tem ou dois ângulos iguais ou dois lados iguais, que uma coisa implicava na outra. Então, se eu tenho dois ângulos iguais, então, consequentemente, eu vou ter o quê? Dois lados iguais. Só que o enunciado do problema diz que o DC, né, é igual a AD mais DC. Então, se eu já tenho aqui, digamos que isso equivale a X, né?
E esse pedacinho aqui, o BC, vale Y. Se eu já tenho aqui X, significa que para completar tudo está faltando Y, né? Então, significa que esse aqui também é Y, ou seja, que esse pedaço é igual a esse. Né? E daí, né? E daí quando você liga aqui, ó, do E para o C, você forma aqui um triângulo isósceles, né? Dessa vez porque os lados são iguais. E se os lados são iguais, consequentemente, os ângulos são iguais. Então, isso aqui é beta, aqui também é beta, certo? E além disso, a gente vai usar de novo o fato que o DC é paralelo ao AB. Então, se aqui é beta, aqui vai ser beta também. Consequentemente, você acaba demonstrando o que você queria demonstrar, né? Que o BE é bissetriz desse ângulozinho aqui, porque ficou beta e beta. Esse daqui? É porque eu estou usando de novo o fato do DC ser paralelo ao AB. Então isso aqui, ó, esse igual a esse, porque é alterno interno. Né, ó? Você tem assim de novo, ó. Né? Vamos lá. Eu quero que vocês pensem no exercício número 6. Está na página 8. Tá? Agora vocês podem olhar o material, porque esse aí não tem solução não. Exercício número 6. Assim, em breve vocês vão ter um fórum de discussão do POT, certo? Aí vocês vão poder discutir esses exercícios com as outras pessoas. Oi? Oi? Quando vocês forem desenhar esse quadrilátero, não desenha ele como se fosse um paralogramo não, tá? Porque quem disse que ele é um paralogramo? Ele é um quadrilátero. Tá? O objetivo é demonstrar. Então, se o objetivo... Provavelmente ele já vai ser paralelo. Sim, se o objetivo é demonstrar, se você desenhar ele muito parecido com um paralogramo, você pode acabar se confundindo e pensando que coisas são verdade sem ser. Tá certo? Então... parece que é paralelo. Parece que é paralelo. Mas, parece que é paralelo porque exatamente você desenha um paralelo. Tá? Então, o que vai acabar acontecendo é que você vai ser enganado pela sua própria figura, né?
Então, em vez de você estar se ajudando, você está se prejudicando. Quando eu desenho um quadrilátero qualquer, eu desenho assim. Tipo, isso aí nem é paralelogramo, não é trapézio, não é nada isso, né? Então, eu não estou assumindo nenhuma hipótese quando eu desenho algo assim. Vamos fazer o resto da figura, né? Então, o E e o F são os pontos médios do lado AD e BC. Então, tá aqui o E. Aqui o F. Aí, os segmentos CE e DF. Ó, tem ó. Né? Aí vai ter umas... Agora, o AO... Cadê? AO e BO. Chama esse aqui de P, esse aqui de Q. Então, esse aqui são três partes iguais. Esse aqui é a 8.
Você quer demonstrar que esse triângulo aqui é um triângulo isósceles, né? Certo? Vamos lá, que propriedades tem um triângulo isósceles? Dois lados iguais, dois ângulos iguais, essas são as mais comuns, mas também tem outras formas, outras propriedades que tem um triângulo isósceles, né? Que outras propriedades tem um triângulo isósceles? A altura dele é... Exatamente. A altura de um triângulo isósceles, ela é mediana e é bissetriz e é mediatriz, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a altura desse triângulo. Então, se você desenhar aqui, ó, aqui, CTD, né? Então essa altura dele certo? O que você teria que demonstrar é que quando bater aqui nesse ponto P, se o TP for igual a PD, isso significa que o triângulo vai ser isósceles, não é? Porque o único triângulo em que a altura também é mediana é o triângulo isósceles. Tá? Você vai se CP é a altura. CP é a altura do triângulo CTD. Certo? O que a gente quer mostrar? Queremos mostrar que o PT é igual ao PD. Certo? Por quê? Porque aí, esse cara aqui vai ser ponto médio, então esses dois triângulos vão ser congruentes, né? Pelo caso lado, ângulo, lado. Então, o triângulo ia ser congruente, então os lados CD e CT seriam iguais. Tá? Só que, ó, você dizer que o PT é igual a PD é dizer que o P é ponto médio. Né? Então, você teria que demonstrar que o P é ponto médio. E qual o legal disso? É que já tem um ponto médio na figura, né? Oi. MT e P e C, sim. Então vamos lá, vamos escrever o que a gente vai observando. Ó. MT vai ser paralelo ao CP. Por quê? Exatamente, tem um ângulo de 90 aqui e outro ângulo de 90 aqui. Ou seja, são altérrimos internos. Né? Então vamos dizer assim, pois o ângulo CPD é igual ao ângulo ATP, que é igual a 90. Tá? Dois ângulos de 90 graus. Então, eles realmente são paralelos. Então, ó, esse aqui é paralelo a esse. Tá, e daí? Isso ajuda. O que mais? Começa por aí. Se é paralelo, o que acontece? Hã? A reta DT. O que tem a TD? Acho que não. Se o paralelo for inclinado para o outro lado, acho que fica para dentro. Mas não importa isso. Que ângulos? Vou dizer para vocês. Na figura... Como é que é? M... mas é a mesma coisa. Na figura... Não, mas isso é importante de lembrar, né? O ABCD, ele é paralelogramo.
Então os lados dele são paralelos. Em particular, esse lado aqui é paralelo a esse. Certo? Então, ó, a gente pode dizer que aquele MC é paralelo ao AD, né? Pois o ABCD é certo? E agora? O que a gente pode dizer agora? Não. Qual? Não, ó. Vamos chamar esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, que é a interseção dessa reta vermelha com AD, de K. Certo? Como é que é? MC é paralelo ao AD. Não, o paralograma é o ABCD. Certo? Por quê? Esse é o ponto que eu quero chegar. K é ponto médio. Mas por quê? Porque como as coisas são paralelas, a gente, como um lado parte do ponto médio. Você pode explicar isso assim, ó. Olha para o quadrilátero MCKA. Esse é um paralogramo. Por quê? Por que esse quadrilátero é um paralogramo? Qual propriedade ele satisfaz para ele ser um paralogramo? Tem dois lados opostos, dois pares de lados opostos que são paralelos. Né? É a propriedade de A, se eu não me engano, né? Exatamente, ó. Pela propriedade A, certo? Que é aquela que tem dois pares de lados paralelos. Então, se ele é um paralogramo, o que vai acontecer? Vale todas as propriedades. Então, o MC é igual a AK. Só que a gente sabe que o MC, né, por outro lado, o MC é ponto médio, né? Então, MC é metade do BC, né? Só que o BC é igual ao AD, né? Então, metade de BC é metade de AD. Ou seja, se o MC é igual a AK, então você colocando o AK aqui, então o AK vai ser metade do AD. Ou seja, o OK será certo? O K vai ser ponto médio do AD, certo? Agora a gente vai olhar para essa retinha aqui, ó. Certo? KP. O KP, ele é paralelo ao AT, certo? Por quê? Porque esse segmento marrom como um todo, ele é paralelo a esse segmento vermelho como um todo. Então parte dele vai ser paralela a parte desse. Né? Então vamos escrever isso. Então, observe que o AT é paralelo ao KP. Ele é paralelo e o K é ponto médio do lado AD. Então, como é que você chama esse segmento KP? Base média. Então, você vai ter que o KP é base média do triângulo APD. Oi?
O que a gente sabe até agora é que o K é ponto médio. Mas, juntando isso com o fato de o KP ser base média, então a gente conclui, né, que o P é ponto médio. Certo? E o P sendo ponto médio, o CP vai ser altura e vai ser mediano ao mesmo tempo. Né? Porque é altura desde o princípio, que você definiu como altura. Só que aqui no final a gente viu que ele também é mediano. Então, um triângulo que a altura coincide com mediana, esse triângulo é um triângulo isósceles. Então você vai ter que o triângulo CTD é isósceles, né? Então você vai ter que o CT é igual ao CD. Tá bom? Então pronto. Que horas são? Vamos fazer o seguinte. Vocês pensem nos outros problemas. Tem esses problemas dessa aula, tem os problemas das aulas passadas. Se eu não me engano, dentro de algumas semanas, ou sei lá, alguns dias, vai ter o fórum do POT. Então vai ter todos os problemas lá, vocês vão poder comentar, dizer, esse problema aqui eu não sei fazer, alguém sabe? A pessoa vai lá e responde. Eventualmente eu vou lá e respondo algum problema, assim, certo? Que? Vai ter estrelinha. Quanto mais você responder, mais estrelinha você ganha. Né? Acho que sim, vai ser... Esses fóruns são sempre iguais, né? Sempre tem as estrelinhas, que a pessoa que comenta muito ganha mais estrelinhas. Depois de um tempo vira moderador, né? As coisas assim. Tá certo? Então é isso, aproveitem as férias aí pra estudar. É sempre... eu vou tentar colocar lá. Eu já fiz uma bagunça. É porque precisa fazer uma figura bonitinha, tá bom? Então tchau, pessoal. Até agosto.